Olá, eu sou o Sullivan França e está começando agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. E você já sabe, estamos no ar agora também pela Record Internacional. O nosso programa de hoje é dedicado a uma pessoa muito especial que certamente fez ou ainda faz parte da vida de cada um de nós. Eu estou falando de uma pessoa que passou boa parte da infância ao seu lado e muitas vezes convivendo com você durante mais tempo até que seus pais. E não para por aí. Esse relacionamento passa pela adolescência e por uma parte da vida adulta. E para outros, ainda segue muito mais adiante. Essas pessoas que hoje queremos homenagear ajudaram seus pais, seus avós e você na sua formação. Com elas você aprendeu muito, ou poderia dizer que simplesmente aprendeu a ler, a escrever, a pensar com raciocínio crítico, a elaborar questionamentos para ser respeitado e compreendido como um cidadão nas mais diversas situações do cotidiano ao longo de toda a sua vida. Essas pessoas, no geral, e principalmente na esfera pública, ganham pouco, muito pouco, perto da grandeza e da nobreza do trabalho de cada uma delas. E ao longo da vida, você pode encontrar todo tipo de perfil. As mais austeras, as mais exigentes, as mais amáveis, as mais dóceis. Tem para todos os gostos e estilos, é claro. Como todos somos únicos, nem sempre é fácil ter uma unanimidade de opiniões. Essas pessoas são obstinadas pelo que fazem e têm uma missão nobre, muito nobre, que pode transformar você em alguém melhor. Essas pessoas vieram ao mundo para educar, para apontar caminhos e direções. E apesar de tudo, não é raro encontrar alguns que ainda acabam sendo agredidos no seu ofício. Mas sem dúvida nenhuma, para a imensa maioria de todos nós, o que fica de cada uma delas é aquela mão estendida que nos conduziu para muitos dos caminhos que escolhemos ao longo da vida. Você já sabe quem são esses super-heróis? Estamos falando de todos os professores, a quem dedicamos nosso programa de hoje. A data 15 de outubro, mais que uma homenagem, é importante sim para refletir sobre o papel desses profissionais no desenvolvimento de nossa sociedade. Mas todo dia é dia para lembrar deles que passam pela vida de todos nós e deixam marcas profundas no nosso crescimento. E por falar nos professores, na valorização desses que eles tanto merecem, nós vamos fazer hoje uma entrevista aqui em nosso estúdio com uma profissional que tem como missão justamente reconhecer e valorizar professores por seus projetos educacionais inovadores em todo o país. Nós vamos receber Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Tivita, responsável pelo Prêmio Educador Nota 10, o principal do Brasil nessa área. O desenvolvimento do país só acontecerá se a gente focar na educação básica, de qualidade. O Foco em Gestão desse sábado tem também muitas outras atrações. 2017 tem sido um ano bem intenso e bastante difícil para todos. Infelizmente, somos um país, pelo menos nos tempos atuais, com poucos heróis e muitos vilões, especialmente na política. A economia melhorou um pouco, mas os índices de desemprego ainda estão muito altos e muitos mercados sofreram diretamente com a crise. Agora, se tem um mercado que parece driblar um pouco este cenário, é o geek, ou nerd, como preferir. Esse público consome e consome muito. São roupas, jogos, ingressos para eventos, colecionáveis. A lista é interminável e é claro que as grandes marcas estão de olho nessa imensa massa de consumidores. A nossa equipe foi entender o funcionamento desse mercado e como as lojas acabam lucrando com a paixão dos fãs. E por falar nisso, as histórias em quadrinhos fizeram parte da infância, da adolescência
E até hoje, muitos adultos fazem questão de ler e colecionar todos os números. Seja você fã das histórias de super-heróis, cheios de lutas épicas ou de algo mais tranquilo, não pode perder a reportagem de hoje. Nós fomos conhecer de perto a produção dos quadrinhos do desenho, a distribuição. É uma reportagem incrível que vai deixar você fascinado. O Foco em Gestão de hoje também vai tratar de um tema que começa a despertar cada vez mais a atenção em todo o mundo. Estamos falando do Bitcoin. Sabe o que é e como funciona? Escutamos muito esse termo por aí, mas pode ser um pouco difícil de entender na prática como essa moeda virtual é utilizada. Ainda hoje você vai ver uma reportagem sobre esse tema e entender por que algumas empresas começaram a apostar nesse sistema monetário totalmente virtual. E agora, vamos ficar atualizados com as principais notícias de inovação ao redor do mundo. Submarino 3D. A Marinha Americana projetou e produziu, em menos de um mês, um protótipo de submarino que poderá ser usado no futuro. Uma equipe de pesquisa e tecnologia da Marinha, com a ajuda de vários laboratórios, projetou o veículo em uma semana e imprimiu todas as peças em 3D. É o maior objeto já feito por uma impressora assim, pertencente ao Exército Americano. O processo de impressão pode reduzir custos e o tempo gasto na produção para o Exército Americano. A impressão 3D está mesmo a todo vapor. Todos os dias vemos um objeto novo feito com a tecnologia. Aqui no programa até falamos sobre uma casa inteira impressa em 24 horas. Daqui a pouco vamos escolher na internet qualquer objeto e em instantes a impressora do seu computador vai materializar o seu desejo. Raio-X de livros. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, desenvolveu uma câmera que consegue ler livros fechados. O aparelho utiliza uma frequência especial que faz com que as páginas dentro de uma publicação fiquem visíveis, mesmo através de uma capa dura. A tecnologia pode ser muito útil para registrar livros históricos muito antigos que são sensíveis ao toque e manuseio. Muito interessante. Enquanto não inventam uma forma de recuperar completamente folhas antigas, pode ajudar no manuseio. O que mais me chamou a atenção é a forma como consegue atravessar diversas páginas facilmente. Isso nos remete àquele raio-x muito polêmico instalado em aeroportos de várias partes do mundo que praticamente deixa as pessoas nuas à vista dos policiais na tela de um computador. Com tanto terrorismo pelo mundo afora, ninguém mais reclama desse tipo de raio-x. Joystick universal. Cada vez mais, videogames diferentes são lançados e muitos jogadores consideram incômodo ter um controle para cada um. Uma empresa quer mudar isso de uma vez por todas. O All Controller é um joystick universal capaz de funcionar em todas as plataformas. O modelo não precisa de fio e se adapta a diferentes consoles automaticamente. Uma ideia simples, porém muito prática para quem é gamer e faz questão de jogar nas mais diversas plataformas. Se o controle se popularizar, tenho certeza que vai vender muito entre esse público. Painéis solares. A IKEA, ou IKEA, na pronúncia estrangeira, aquela empresa sueca especializada em venda de móveis muito parecida com a brasileira Etna, anunciou que vai começar a vender painéis solares para casas na Suécia e na Inglaterra. Os painéis serão equipados com baterias que podem armazenar a energia gerada. De acordo com a empresa, caso a geração de eletricidade ultrapasse o uso da casa, a força pode ser reaproveitada na rede de distribuição nacional elétrica dos dois países. Eu super apoio a popularização da energia solar. Você vai comprar móveis e já equipa a casa com um painel para economizar energia.
Uma iniciativa que com certeza seria bem-vinda aqui no Brasil e que, quem sabe, pode ser adotada pelas lojas brasileiras que têm o mesmo modelo de negócio. Memória de elefante. A gigante de tecnologia IBM desenvolveu uma fita especial que, quando enrolada, pode armazenar até 330 terabytes de informação. O dispositivo tem uma alta densidade magnética e funciona como uma fita cassete, só que muito mais eficiente. Já imaginou quantos arquivos cabem em 330 terabytes? É muita coisa. Ainda é cedo para saber como essa tecnologia pode estar presente no nosso dia a dia ou na indústria, mas parece ser muito promissora. Daqui a pouco você tem mais Giro no Mundo aqui no Foco Gestão, não saia daí. E no próximo bloco você vai saber tudo sobre Bitcoin, a moeda digital que faz sucesso em algumas partes do mundo. Será que esse dinheiro veio mesmo para ficar? E também vamos receber aqui, em nosso estúdio, a diretora executiva da Fundação Victor Tivita, Meire Fidelis, responsável pelo Prêmio Educador Nota 10, o Oscar da educação brasileira. Não saia daí, o Foco em Gestão volta já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Você sabe o que é Bitcoin? Basicamente é uma moeda completamente digital e de controle descentralizado. Ou seja, os próprios usuários gerenciam o sistema e não há um intermediador ou banco envolvido. A nossa equipe foi entender melhor como funciona e saber como está esse mercado no Brasil. Confira agora na nossa reportagem. Comprar, transferir, pagar ou investir. Da carteira para a internet, o dinheiro que usamos no dia a dia cada vez mais tem se tornado virtual. Segundo dados do site Bitcoin Average, o Brasil já é o 4º maior mercado de Bitcoin do mundo. São quase 1.150 Bitcoins negociadas a cada 24 horas, o que equivale a mais de 18 milhões de reais. Um avanço tecnológico tão inovador quanto a própria criação da rede mundial de computadores, as moedas digitais oferecem vantagens em relação ao dinheiro tradicional, como o dólar ou o real. Um dinheiro digital ele é infinitamente mais rápido para você transacionar do que o dinheiro convencional, além da privacidade que o dinheiro digital te traz. Então não vai ter um banco que vai ter os meus dados, aonde de repente eu vou fazer um saque, a pessoa que está no banco vai passar a informação para quem está do lado de fora, falando que eu fiz um saque e eu vou ser assaltado na saída do banco. O dinheiro digital está no meu celular, está no meu computador, está num pedaço de papel, está num dispositivo, está numa pulseira, então eu posso armazenar ele onde eu bem entender e transacionar ele em qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo de maneira muito rápida e eficiente. Além de eu não ter mais a questão de eu preciso trocar, eu tenho que
que andar com ele no bolso. Não, eu estou andando com ele no meu celular, a segurança é muito grande para isso. A tecnologia por trás das moedas virtuais dá mais autonomia para o usuário e permite o controle compartilhado de todas as transações realizadas. É a primeira vez onde o ser humano tem poder sobre o dinheiro. Então a gente vai decidir quando comprar e o que comprar. O mercado é quem vai definir as regras, o mercado define o valor. Tudo que o governo interfere, a gente tem problema. Nesse caso ele não interfere, a gente não tem problema nenhum. A gente tem um livre mercado pela frente sem nenhum controle estatal ou de uma empresa privada. Os bitcoins são gerados através da mineração, atividade que envolve a comprovação de negociações feitas por meio da moeda eletrônica e que pode ser feita por qualquer pessoa. É um computador específico para isso, que o que ele está fazendo é ele está tentando uma combinação matemática. Quando a Maria transfere Bitcoin para o José, o minerador vai registrar essa transação numa coisa chamada blockchain. Para isso, o José, a Maria que está transferindo para o José, vai pagar uma pequena taxa, muito pequena, frações aí, centavos de real, e vai pagar isso para o minerador para que ele vá lá na blockchain e registre essa informação. É como se fosse um bilhete premiado. Ele está tentando uma combinação matemática que, se ele ganhar, 12,5 bitcoins é dele. Porém, existem milhares de máquinas ao redor do mundo fazendo isso. Então, o que a gente faz? Eu me junto com outros centenas de pessoas, a gente forma uma espécie de bolão, onde cada um tem um bilhete ali, e quem ganhar divide de acordo com o número de máquinas que tem. A distribuição de novos bitcoins é feita pela rede que conecta as chamadas carteiras virtuais, conhecida por blockchain. O blockchain é um livro público de registros, online, onde você pode registrar hoje qualquer coisa. Hoje tem pessoas casando e se registrando a certidão de casamento no blockchain. Hoje tem pessoas registrando o cachorro, o filho, no blockchain. E a tendência é que outros mercados migrem também para o blockchain. Cartórios, parte jurídica, todas as informações que você precisa de uma confiabilidade e praticidade no acesso, a tendência é migrar para o blockchain. Os brasileiros estão usando cada vez mais os bitcoins como moeda de troca. As negociações em dinheiro virtual hoje ultrapassam as transações de papéis de ouro na Bolsa de Valores. Num país onde mais de 60 milhões de pessoas não têm acesso a serviços bancários, como apontam dados do IBGE, o dinheiro digital promete transformar a realidade monetária. O dinheiro eletrônico está se tornando mais comum, inclusive no mundo físico. Hoje é possível comprar desde um café até uma casa com bitcoins. Além delas, existem mais de 1000 moedas virtuais diferentes no mercado. Ninguém pode garantir se elas vão seguir ganhando valor no longo prazo, mas muita gente já está pagando para ver. O mais curioso desse modelo é o fato de ser aberto a qualquer um. Você confiaria em ter o seu dinheiro assim, na internet, sem o controle de um banco? Uma das vantagens são taxas de transação mais baixas e, pela falta de uma gestão central, não há influência de questões políticas. Em contrapartida, os valores podem ser muito instáveis. O Bitcoin parece ser uma realidade, mas eu acredito que ainda precisamos esperar mais alguns anos para saber mesmo se esse sistema se consolida. E mais, que isso se populariza nos mais diversos países do mundo. Como já dissemos no início do programa, o Foco em Gestão de hoje é dedicado a todos os professores brasileiros. Esses profissionais obstinados que fazem parte da vida da formação pessoal e profissional de todos nós. O educador Rubem Alves, que morreu em 2014, dizia que, abre aspas, ensinar é um exercício de imortalidade. E de alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor. Assim, não morre jamais. Fecha aspas. Reconhecer o professor brasileiro é missão fundamental para a construção de um Brasil melhor. Hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio a diretora executiva da Fundação Victor Tivita, Meire Fidelis.
ela é responsável pelo principal prêmio da educação no Brasil, o Educador Nota 10. O grande vencedor será conhecido ainda este mês. Meire, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Foco em Gestão. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meire, existe tanto prêmio no Brasil, mas talvez poucos façam tão sentido quanto este que reconhece um profissional fundamental em nossa sociedade, o professor. Eu sei que este ano os 10 finalistas já foram selecionados entre mais de 5.000 trabalhos. Sim. Mas para o nosso telespectador, que de repente é professor, está ali nos assistindo, o que ele precisa fazer e como ele pode fazer para participar das próximas edições? É muito fácil se inscrever, a gente tem todas as regras no site do próprio prêmio, Prêmio Educador Nota 10. O que a gente premia? Nós premiamos ideias simples, mas ideias muito corajosas que saiam da caixinha. O que eu quero dizer com isso? O professor pode ensinar matemática de qualquer forma, usando o decoreba, usando N formas, mas ele pode também decidir ensinar matemática por meio de games. Esse foi, inclusive, um projeto vencedor do ano passado. O projeto de matemática, o professor ensinou ligando matemática a games. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode ser criativo em sala de aula, com ideias simples, corajosas, encontrar todas as regras para se inscrever e nós vamos torcer muito. Porque o nosso objetivo é mapear no Brasil todas essas práticas, encontrar aquelas práticas que façam diferença em sala de aula e incentivar o professor a inscrever. E nós reconhecemos e disseminamos essa prática para o Brasil todo. Eu fico imaginando, Meire, o trabalho que dá e o cuidado que vocês devem ter para selecionar tão poucos, como a gente viu aí, 10 entre 5.000 trabalhos, né? Além de criatividade que você acabou de citar, que vocês consideram um ponto fundamental, o que mais vocês buscam nesses trabalhos? Olha, a escola é o espaço de aprendizagem, né? O aluno, ele precisa aprender. Óbvio que o professor, ele pode ter criatividade, ele pode ter ânimo, incentivo, mas ele precisa ensinar aquilo que aquela matéria precisa que os alunos aprendam. Então, os trabalhos, eles passam primeiro por um critério de seleção, tem a organização do prêmio que avalia primeiro, depois nós temos a nossa academia de selecionadores. Então, são profissionais, a gente chama de monstros da educação, então são escritores, educadores, pessoas que questionam a educação, eles selecionam esse trabalho. Quais são os critérios? São aquelas práticas de sala de aula que realmente ensinam aquele conteúdo do programa daquela matéria, por isso que os selecionadores são pessoas especialistas naquelas determinadas matérias. E dentro daquela especialidade do professor, ele precisa ensinar com entusiasmo, de novo a criatividade, né, Sullivan? Estou aqui falando de novo, mas realmente precisa ser criativo. Por quê? Porque a gente quer manter o aluno em sala de aula, a gente quer que aquele aluno queira estudar, que ele tenha vontade de aprender, que não tenha evasão escolar, por exemplo. Então, a técnica daquela matéria, unida à criatividade, inovação, esses conceitos todos, é o que a gente busca nos trabalhos. Mas, resumindo para vocês, são ideias simples, não são ideias, porque às vezes a gente pensa num prêmio nacional, que quer ser o Oscar da educação nacional, e a gente pensa, nossa, tem que ter uma ideia super inovadora. Não, tem que ter uma ideia simples, mas que realmente passe pelo conteúdo daquela disciplina em sala de aula. Acredito eu que além de facilitar o processo de aprendizagem, além de ser algo criativo, como você colocou, deve ser algo que tenha potencial de impacto, de aplicabilidade. Se for algo muito complexo, também não faz muito sentido. Seria por essa linha? Exatamente, porque imagina no Brasil, nesse país, com cenários tão diferentes como a gente tem na dimensão do Brasil, imagina se a gente premia um projeto que só pode ser aplicado naquela região, nas condições daquela escola. Então, a aplicabilidade é fundamental para que a gente possa premiar um projeto. Meire, nós sabemos que ano a ano cresce a utilização da tecnologia nas escolas, no processo de aprendizagem dos alunos. Vocês conseguem identificar esse aumento também nos projetos que vocês recebem? Conseguimos sim. Os professores estão cada vez mais preocupados em usar a tecnologia nas suas aulas. Porque
por exemplo, para a gente ter empregabilidade, para o aluno sair do ensino médio hoje, conseguir empregabilidade, nessa concorrência que a gente tem no mercado de trabalho, é fundamental que ele tenha esses aspectos de tecnologia contemplados durante a formação dele. A gente tem essa preocupação com tecnologia hoje em projetos que vão da educação infantil ao ensino médio. Cada vez mais os professores estão preocupados com isso. Essa referência que eu fiz há pouco tempo, agora ligada à matemática, é exatamente isso. O professor resolveu ensinar matemática, levando os seus professores ao desenvolvimento de games. De todas as edições do prêmio, o ganhador, se você pudesse destacar um que foi extremamente simples, mas que foi extremamente inovador ao mesmo tempo e criativo, qual que você destacaria para compartilhar com o nosso telespectador? Eu não vou falar desse ano, porque como a gente não tem o vencedor ainda, mas vou falar do ano passado. Foi o projeto vencedor do Educador do Ano. O que aconteceu? Logo depois do acidente ambiental na Samarco, esse professor começou a ouvir dos alunos o seguinte: professor, a lama está chegando na nossa cidade. E a gente está lendo sobre isso e sabe que as casas dos nossos pais vão ficar sem água para lavar, os animais não vão ter água para beber, e como é que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a nossa comunidade? Era uma comunidade no Espírito Santo. E esse professor, a partir desse questionamento, ele é um professor de química. Ele disse, eu vou ajudar esses alunos de alguma forma. O que ele resolveu fazer? Ele desconstruiu a tabela periódica por meio da análise da água que estava chegando a água suja que estava chegando nas casas. Então, eles levaram os alunos para análise dessa água, ele e a equipe dele, né? Eles levaram esses alunos para análise dessa água. A partir dessa análise, eles estudaram a tabela periódica, essa delícia que é a tabela periódica, como você sabe, né? Que é uma coisa ótima. E eles levaram... Como esquecer, né? Como esquecer da tabela periódica, e os alunos fizeram esse trabalho. Com isso, eles construíram também um filtro que ajudou a limpar. Claro que não virou uma água potável, porque não era possível, mas limpou parte dessa água que foi usada na limpeza da casa, nas plantas e tudo mais. E é muito interessante isso, porque estou brincando aqui com a tabela periódica, né? Mas às vezes a gente fala assim, tabela periódica, química, física, que dureza. Mas o que esse professor faz? Através desse incentivo, por meio dessa conexão da matéria com a realidade, ele desperta no aluno o desejo por estudar. Porque o aluno pensa, nossa, então quer dizer que a química não é aquela coisa de eu ficar decorando tabela periódica e os elementos? Então a química é aplicável no meu dia a dia, na minha vida, ela pode me ajudar a resolver os problemas, e aí você começa a despertar no aluno o desejo de estudar. Ampliando um pouco o nosso foco agora, entre as muitas deficiências do nosso país, está certamente a imensa disparidade entre o ensino público e o privado. Eu sei que é uma discussão complexa, mas basicamente eu pergunto, o que está faltando para diminuir essa diferença? O que vocês na Fundação percebem que poderia ser um divisor de águas para chegar cada vez mais próximo? Olha, não tem uma resposta só para essa sua pergunta, são vários pontos. Mas, por exemplo, eu vou cair aqui de novo na questão do salário do professor. A gente tem um piso nacional no país que é de R$ 2.298,80. Apenas 45% dos municípios brasileiros pagam esse piso para os professores. Então, essa é uma questão. Não é só essa, mas essa é uma questão. Sem um bom salário, é impossível ter dignidade. O professor, ele precisa do autodesenvolvimento, ele precisa investir em cultura, na autoformação dele, ele precisa pagar as contas dele. Então, o salário digno para o professor é, sem dúvida nenhuma, um ponto muitíssimo importante. E aí você vai para a sala de aula. É impossível ter uma sala de aula com mais de 40, 50 alunos para um único professor. Existe hoje a lei de inclusão, que é incrível, é ótima, é maravilhosa, mas os professores precisam ter essa formação. Como é que se lida na sala de aula com alunos que têm alguns problemas e alunos que não têm problema? Então, são várias questões, Sullivan, não é um único ponto. Eu acho que a gente
precisa passar por uma série de questões que vão desde a questão salarial até na sala de aula mesmo, nas condições que os alunos estudam, para a gente ir obtendo essa resposta. Tem vários aspectos aí que a gente pode explorar e eu vou querer explorar isso um pouquinho mais contigo agora no segundo bloco. Nosso papo está muito interessante, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já com a segunda parte dessa nossa entrevista. Não saia daí! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Esse é o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Tivita. No último bloco nós falamos bastante sobre o Prêmio Educador Nota 10, os critérios para selecionar os melhores projetos e os problemas da educação no Brasil. Meire, nós estávamos falando, como resolver essa disparidade entre a educação pública e privada. E aí você comentou que um dos fatores é o salário do professor. Mas aí existem diversos outros fatores que a gente pode observar, desde a quantidade de alunos em sala, como você bem comentou, e também a estrutura física. Você acredita que se a gente resolver esses 3 pontos, quantos % aí a gente já evoluiu na educação no Brasil? Eu acho que não muito. E olha que eu sou uma otimista, hein? Mas deixa eu te contar por que eu acho que não muito. Porque falta o lado da sociedade. A sociedade precisa entender que a questão da educação é um problema dela, é um problema de toda a sociedade. Então a gente só vai resolver isso se tiver um enfrentamento de toda a sociedade. Não dá para a gente pensar o professor é importante num discurso corporativo e quando você vira as costas, você não considera o professor. Você já viu quantos hoje em dia, quantos programas discutem a questão da educação sem ouvir o próprio professor? Então é fundamental ouvir o professor. Essas soluções que você citou são importantes, sem dúvida nenhuma, mas a sociedade como um todo precisa enfrentar a questão da educação. Ela precisa olhar para essa questão da educação e pensar qual é o país que nós queremos ver no futuro. E aí essa resposta, quando a sociedade for formulando essa resposta, a gente vai estar no caminho para melhorar a educação. A gente vê que essa questão da educação ela está absolutamente ligada a uma questão social. Né? Você acredita que reduzindo a miséria é uma das formas também de contribuir com a educação no nosso país? Sem dúvida alguma. A hora que você está reduzindo a miséria e focando mais na qualidade de vida do brasileiro, você está, sem dúvida nenhuma, incentivando a educação. A gente vê as realidades do Brasil, né? Um dos projetos do ano passado, eu lembro que o professor, que foi um professor premiado, inclusive, ele disse o seguinte, eu tinha 2 opções para estudar. Ou eu ia para a roça ajudar os meus pais, ou eu ia para estudar. Então, eu resolvi estudar. Então, você imagina, e a gente não está falando só de um Nordeste, Norte, Nordeste, a gente está falando do Sudeste também. Esse ano, nós temos trabalhos focados na periferia de São Paulo. Quando você vê a condição de vida dessas crianças, e olha que eu estou falando do estado mais rico do país, do estado mais desenvolvido, quando você vê a condição de vida dessas crianças, você fica pensando, gente, qual é a resposta? Passa por uma evolução da economia, passa por educação, onde é que essa
essas coisas se ligam. Então, de novo, aquilo que nós já falamos, a sociedade tem que decidir se ela quer enfrentar que país ela quer no futuro. Se ela quer um país onde a sua população possa competir internacionalmente, ela tem que focar na educação hoje. A educação que transforma é aquela educação que prepara o jovem para poder competir, que prepara o jovem da escola pública para poder competir com o jovem da escola privada, que prepara o jovem da escola pública para poder competir internacionalmente. Senão, que país que nós vamos ter no futuro? Hoje, na Fundação, o trabalho de vocês voltado para a educação, Meire, além de premiar o educador nota 10, o que mais a Fundação faz com esse olhar para o professor? A maior marca da Fundação é o Prêmio Educador Nota 10. A missão da Fundação é disseminar boas práticas da educação. Então, tudo que nós fazemos gira em torno da premiação para o professor. A gente acredita na melhoria da qualidade da educação básica no Brasil, sempre por meio do professor. Então, tudo que nós fazemos é dar visibilidade para o professor, pegar as boas práticas desse professor em sala de aula e replicar, falar em alguns programas sobre o que é que esse professor faz de bom para o Brasil, dar voz ao professor, porque o protagonista da melhoria da qualidade da educação, por mais que a gente pensa no governo, na sociedade, mas o protagonista, quem está em sala de aula ensinando e formando, é o professor. A gente está aqui agora e tem vários professores em sala de aula ou nas suas casas, preparando suas aulas, pensando como é que eu formo aquele aluno, como é que eu ajudo esse país a progredir, como é que eu dou para esse aluno o conceito de ser corresponsável pelo desenvolvimento do país onde ele vive. Meire, na sua opinião, o que o Brasil pode aprender com os países que são referência em educação para a gente conseguir diminuir essa desigualdade aqui? O Brasil pode aprender que o desenvolvimento do país só acontecerá se a gente focar na educação básica, de qualidade. Por quê? O professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. E muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, com algumas empresas que falam: nossa, mas eu não consigo encontrar, tem um apagão de mão de obra qualificada para onde eu vou. Olha, tenho vaga, mas não tenho profissional para entrar na minha vaga. De onde vem isso? Isso vem de uma formação ruim, e não é uma formação universitária só, é uma formação de base. Então, o que o Brasil pode aprender com outros países que já deram certo é que invista na educação básica de qualidade. Disso vai depender o país que a gente vai ter no amanhã. O que nós podemos esperar da nossa educação para os próximos anos? Eu acredito muito que os bons professores, se cada vez mais valorizados, incentivados, reconhecidos, eles vão formar uma grande legião, e essa legião de bons professores, sim, pode transformar esse país num país melhor. Eu acredito muito nisso. Só através da educação básica a gente pode conseguir ter um futuro diferente e fazer a diferença nesse país. O Brasil pode fazer várias opções pelo desenvolvimento, né? Eu acho que o caminho mais acertado vai ser investir na educação básica. Sensacional nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado participar do Foco em Gestão. Agradeço imensamente a tua participação. Muito obrigada, foi um prazer. E agora vamos ver a segunda parte do nosso quadro Giro no Mundo. O nosso quadro está cheio de notícias curiosas e inovação. Não saia daí. Baixa energia. Apesar do crescimento no número de aparelhos eletrônicos que são conectados à tomada e à internet, o consumo de energia está registrando queda em diversos países. Nos Estados Unidos, de 2010 a 2016, o uso da rede elétrica por pessoas caiu 6%. Isso está acontecendo pois os produtos estão mais eficientes e precisam de menos energia para funcionar. Quanto menor o consumo de energia, melhor para o nosso bolso e o meio ambiente. Certamente, a indústria de todo o mundo deve estar pensando em soluções assim todos os dias, de olho nos milhões de consumidores que já não compram mais nada
que não seja ecologicamente correto. Procuram-se cientistas. A China inaugurou recentemente o maior telescópio do mundo. O radiotelescópio esférico de 500 metros de abertura foi desenvolvido para detectar vida extraterrestre e estudar a Via Láctea em outras galáxias. No entanto, o país está com problemas para encontrar cientistas que queiram trabalhar no local, pois poucos especialistas do país sabem operar o aparelho e os especialistas estrangeiros não querem se deslocar para a China. Um problema sério. A China conseguiu desenvolver o maior telescópio do mundo, mas não consegue utilizar por falta de cientistas capacitados no país. É um exemplo de como é importante incentivar o interesse e o desenvolvimento científico na fase escolar. Será que não tem nenhum cientista brasileiro interessado? Frota renovada. A Força Aérea Americana vai substituir o Boeing que transporta o presidente dos Estados Unidos por um mais moderno. O modelo utilizado até então é uma versão modificada de um 747-2, usado desde os anos 90. A justificativa da Força Aérea para a troca é que o avião mais moderno tem sistemas de navegação melhores e é mais seguro. Com o avião não se brinca. Me surpreende o fato de o presidente dos Estados Unidos já não utilizar um modelo de última geração. E aqui no Brasil, alguém se lembra do Sucatão? Pois é, era esse o apelido do avião que levava os presidentes brasileiros em suas viagens pelo mundo até meados da década passada. Aqui no Foco em Gestão já mostramos reportagens interessantes sobre a gestão de um grande musical e de um filme. E hoje vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. Você sabe quanto tempo demora para que uma edição seja roteirizada, desenhada, colorida, impressa e até distribuída? Fãs de super-heróis, Turma da Mônica ou qualquer outro gênero, os personagens nos acompanham desde a infância. Todos nós crescemos fazendo questão de comprar e muitas vezes até colecionar cada edição para não perder nenhum pedaço da história. E está enganado quem pensa que os quadrinhos não fazem mais tanto sucesso. Segundo uma pesquisa divulgada no ano passado pelo portal Omelete, em parceria com o Ibope, 75% do público geek faz questão de ler principalmente em papel. Vamos ver em nossa reportagem os bastidores por trás desses desenhos. O nome da rua já revela onde estamos. Viemos à Casa da Mônica, ou melhor, a Maurício de Souza Produções, mergulhar no universo dos quadrinhos. São 57 anos de histórias, mais de 400 personagens, 10 milhões de leitores por mês e um processo de trabalho que poucos imaginam. Os quadrinhos, ou HQs, já existem há muito tempo. Eles nasceram em 1895, se popularizaram nos tabloides americanos e se desenvolveram até chegar aos sucessos mundiais que conhecemos hoje. No Brasil, o formato ganhou fama com o desenhista Maurício de Souza. Em 1959, o jovem ilustrador criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. Nos anos seguintes, vieram Cebolinha, Chico Bento e tantos outros. Até que na década de 70, lançou a Revista da Mônica, um sinônimo de sucesso. Até hoje, muita gente ainda acredita que todas essas histórias ainda são escritas e desenhadas pelo próprio quadrinista. Mas o processo de criação de uma HQ envolve muito mais gente, cerca de 30 pessoas por página. Tudo começa na cabeça dos roteiristas. Criativos, eles não têm um número de horas definido para conseguir fechar uma história. Tudo depende da inspiração, que pode vir de diversos lugares. O roteirista precisa ser um bom observador, estar atento a tudo à sua volta. Eu posso ver uma situação na rua, vindo para o trabalho, e achar engraçado e de repente jogar dentro do roteiro. Isso pode me inspirar uma ideia, uma notícia na internet, uma situação vivida por algum parente, amigo, filho. Filho ajuda muito, Filho está sempre vivendo situações divertidas, diferentes, engraçadas,
Então tudo na verdade é motivo para se transformar em história. Finalizado o primeiro esboço, ele é enviado para aprovação. No caso da Maurício de Souza Produções, é o próprio Maurício, com a ajuda da filha Marina, que cuida desse processo. Uma vez validada, a história segue para o próximo passo. Vai ganhar vida na mesa dos desenhistas. São 20 profissionais à disposição, aptos a desenhar qualquer personagem. Muitos deles mantêm a tradição do lápis e do papel, enquanto outros se apaixonaram pela tecnologia. O desenhista pega esse roteiro, coloca na proporção dos personagens, no estilo da casa, né, no estilo do Maurício, né? No caso aí, uma vez que esse roteiro veio para nós, a gente faz a história, finaliza a história. No meu caso eu faço com lápis, mas já tem desenhistas que fazem na tablet, no computador, mas o processo é o mesmo. Cada desenhista faz em média de 3 a 4 páginas de quadrinhos por dia. Mas esse tempo varia de acordo com os cenários e o número de personagens em cada quadro. Em alguns casos, para conseguir cumprir o cronograma, mais de um profissional precisa trabalhar em uma mesma página. Esse trabalho em equipe, ele acaba exigindo mais do artista. Por quê? Porque quando você trabalha sozinho, você vai pela sua, você cria o seu ambiente, né? Quando você trabalha em grupo, você tem que seguir, tem que ter aquele equilíbrio entre um e outro, sabe? E você tem que estar atento ao que o seu colega está fazendo, o artista está fazendo. Pensa que acabou? Finalizando os desenhos, é a vez do arte finalista entrar em cena. É ele o responsável por aprimorar os traços, corrigir possíveis falhas e enriquecer os elementos da história. Nós trabalhamos com um programa chamado Paint to Sai, né? Ele simula um vetor, que é esse movimento aqui de desenho. Esse programa nos facilita a ampliar o desenho, movimentar como se fosse uma página normal de desenho. Ele tem alguns programas que ele engrossa o traço, como você pode ver aqui, engrossa, afina. Ele duplica também. Tá vendo? Ele inverte para saber se o desenho está torto ou não. Por exemplo, a cabeça aqui do Chico Bento, para ver se precisa de algum ajuste aqui na bochecha, se a bochecha está sobressaindo. Então, nós trabalhamos com esse tipo de recurso. São cerca de 3 horas de trabalho em cada cena. Com todos os traços definidos, a HQ precisa ganhar cor. Esse é um dos últimos processos de finalização da história em quadrinhos, que precisa garantir a harmonia de todos os elementos. A gente faz as pesquisas na internet, livros, a gente pega referências também de alguma história semelhante que já tenha saído um dia, a gente tem o nosso CDOC, então eu posso fazer essa pesquisa também. E a liberdade para criar, né? Se a Mônica, como você disse, Mônica e Magalina estiverem com a roupa ou o vestidinho básico delas, eu posso abusar das cores, desde que fica uma coisa harmoniosa, né? Combinando com o cenário, então a gente pensa tudo isso. Calma que ainda falta uma última etapa. Antes de seguir para a impressão, a direção de arte faz uma nova revisão de cada detalhe da história. Caso algum elemento não passe pelo crivo, é hora de voltar ao trabalho. Mas conferir as mais de 1000 páginas produzidas todos os meses nem é o maior desafio desses profissionais. Responsáveis por toda a coordenação e integração dos processos, cabe a eles administrar tanta imaginação e opiniões pessoais para garantir a unidade dos gibis Maurício de Souza. Como unificar o traço, essa diversidade artística de pessoas, né? Eu acho que eu trabalho conjunto no dia a dia, o artista ele se baseia muito na observação, então todos aqui trabalhando em equipe, eles acabam uns com os outros aprendendo, pegando experiência ou se influenciando, né? O artista vive muito de influência e na gestão artística, na direção artística, cabe fazer com que isso tenha uma unidade, que tenha um equilíbrio, né? Então a gente equilibra determinado tipo de personagem para determinado tipo de artista, um roteirista para determinado tipo de história. Então a gente trabalha a potencialização de cada artista dentro do que ele faz melhor aqui dentro. Ufa! Depois de tantas etapas, a revista está pronta para divertir e educar crianças e adultos. Apesar de um dia a dia puxado, com uma engrenagem que funciona como qualquer grande corporação, há um elemento essencial para que essas histórias façam tanto sucesso. Elas são feitas com muito amor. É esse o segredo para que as HQs, sejam da Turma da Mônica ou de tantos outros personagens, conquistem tantos públicos e marquem tantas gerações. Confesso que sempre tive a curiosidade de saber como são feitas essas revistas.
E apesar de ser um produto de entretenimento, é possível perceber a importância da gestão por trás desse processo. Cada profissional tem um papel importante para que os leitores possam aproveitar suas histórias favoritas. Do roteirista ao distribuidor, há todo um trabalho para que tudo saia como esperado. E você não pode sair daí. No próximo bloco, vamos mostrar uma reportagem sobre o crescimento do mercado geek. A gente já volta. Eu te espero. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Se tem um mercado que parece estar em constante crescimento, é o geek. A paixão dos fãs de quadrinhos, séries de TV, desenhos, cinema e games realmente ganhou a atenção das empresas e o que não faltam são marcas lançando produtos personalizados. Confira agora em nossa reportagem como e por que o mercado geek cresce tanto no Brasil. A Marcha Imperial anuncia: abram alas para a invasão do universo geek. Um mundo que reúne super-heróis, seres fantásticos, bruxos, vilões e uma legião de fãs dedicados. O termo inglês nasceu em 1876, mas foi só na década de 90 que passou a ser utilizado como conhecemos hoje, para identificar um grupo de pessoas com os mesmos interesses, principalmente no entretenimento. Geek, por definição, é um apaixonado. É um apaixonado por uma franquia, por um gênero, por uma mídia. Então a gente tem fãs de Game of Thrones, fãs de quadrinhos em geral, fãs de séries da Netflix, fãs de um ator específico. Nesses quase 30 anos, os geeks se transformaram e despertaram o interesse de muita gente, incluindo grandes empresas, que viram nesse público um nicho poderoso para atuação. Da indústria do entretenimento, com o lançamento de filmes e séries, ao mercado de feiras e eventos, com grandes convenções, o mundo geek virou o centro das atenções. O mercado de produtos voltados para o público geek movimenta 42 bilhões de dólares em todo o mundo. E aqui no Brasil, tem servido de inspiração para novos negócios e vivenciado uma rápida expansão. Com itens que vão desde pôsteres a canecas e camisetas, tem conquistado muita gente. E fica difícil ficar de fora. Esse mercado geek sempre existiu, mas ele era um nicho menor porque era mais baseado em quadrinhos, né, que é uma população menor que lê quadrinho. Quando isso passou para o cinema, foi do quadrinho, a transição do quadrinho para cinema, que aí popularizou mais, abrangeu um público muito maior e popularizou um pouco mais esse tipo de produto, né, através dos filmes principalmente. Agora todo mundo conhece, né, o que antes alguns personagens mais obscuros assim, né, o pessoal conhecia os principais, né, mas agora mais gente conhece mais personagens, mais histórias, mais filmes. Muita gente ainda pensa que camisetas de personagens, bonés e outros itens personalizados são coisas de criança. Mas ao contrário do que parece, a maioria dos apaixonados por esse segmento já está bem crescidinha. É um fã adulto, acima de 25 anos, que até tem um pouco de nostalgia também, alguns produtos nossos, né, de alguma coisa que ele gostava quando era jovem, quando era criança.
Mas é principalmente em fã apaixonado assim pelos personagens, pelos filmes, pelas histórias. O mercado de licenciados, ou seja, de produtos oficiais das maiores franquias, é um dos que mais movimenta o segmento. Inaugurada em 2013 em São Paulo, esta loja virou ponto de encontro dos geeks. Parceiros de diversas franquias e seriados como Game of Thrones, Marvel e Breaking Bad, os idealizadores do projeto investem em uma criação exclusiva, com uma linha de produtos variada e original, feita de fã para fã. A estratégia tem dado tão certo que em 5 anos já são 5 unidades na capital paulista, além da loja online. Juntas, elas movimentaram 8 milhões de reais no ano passado. E os planos de expansão continuam, agora apostando no modelo de franquias. A gente iniciou um projeto de franquias, que é para ter uma expansão todo o território nacional, porque o site, apesar de atender todo o Brasil, os clientes pedem muito uma loja, para que eles possam provar os produtos, pegar na mão, conhecer, conversar com o vendedor. Com as franquias, a gente espera provavelmente dobrar de tamanho em um ano, né? Dobrar de tamanho, porque a gente vai talvez dobrar o número de lojas atuais hoje. Quem também passou por um rápido crescimento foi o setor de eventos. As convenções gigantescas e multimilionárias ao redor do globo incentivaram um grupo de empresas brasileiras a investir em uma versão nacional de uma das maiores feiras geeks do mundo. A Comic Con Experience teve sua primeira edição em 2014, com um público de 97 mil pessoas e 75 estandes. Na edição do ano passado, o número de visitantes dobrou, alcançando a marca de 196 mil pessoas nos 4 dias de evento, conhecendo as atrações de 140 expositores. E para uma Comic Con fora do Brasil, tem várias barreiras financeiras, de língua, de tempo, distância. Então, trazer para cá era a melhor solução para que mais pessoas tivessem contato com isso. A primeira edição do evento, em 2014, quando foi anunciada, em janeiro daquele ano, nós dissemos para o mercado que o evento teria 20 mil metros quadrados. No final daquele mesmo ano, em dezembro, quando o evento de fato aconteceu, já tinha pulado para 39 mil, em função da demanda do público e da demanda dos expositores. A gente teve que fazer com que o evento crescesse. No ano seguinte, em 2015, já passou para 55 mil. No ano passado, a gente dobrou de tamanho e foi para 115 mil metros quadrados. A velocidade de venda de ingressos também é um indicador. No ano passado, os ingressos de sábado, que é o dia mais concorrido do evento, eles esgotaram em outubro. Esse ano eles esgotaram em agosto. Todos esses números e histórias de sucesso comprovam que o universo geek não para de crescer e chegou mesmo para ficar. Em 2017, ele ainda terá um novo aquecimento, já que em breve chega aos cinemas um novo filme da franquia Star Wars, uma das queridinhas desse público. Prepare seu sabre de luz, capriche no cosplay e dê uma chance para mergulhar nesse novo mundo. Nos últimos anos, o consumo de produtos licenciados de filmes, séries de TV, desenhos japoneses e games cresceu muito no Brasil. Os varejistas estão frequentemente lançando peças de roupas e produtos com temática de personagens. Estabelecimentos foram abertos especialmente para esse público. E até o Comic Con, maior evento do gênero, ganhou uma edição brasileira. O público geek consome de livros a itens de decoração e as marcas estão de olho. Estamos chegando ao fim de mais um Foco e Gestão, aqui na Record News. Mas antes, confira a agenda de cursos da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a SLAC. Os próximos cursos do Professional Coach Certification acontecem do dia 19 a 22 de outubro nas cidades de Campo Grande e Goiânia. Não perca! Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. E semana que vem, estamos de volta aqui na Record News com mais um programa cheio de inovação, temas interessantes e uma entrevista imperdível. O Foco e Gestão fica por aqui. Até lá!